Vai funcionar. Funcionou. Vamos fazer então um exercício de regressão múltipla aqui. Vamos ler. Um banco pretende estudar a relação entre o volume de vendas de seguros efetuadas durante um dado período de tempo por seus vendedores, então venda de seguros, considerando os anos de experiência do vendedor e o seu score em um teste de inteligência. Ó que relevante, o cara já sabe que as vendas dos seguros são afetadas, ele já considerou isso. As vendas do seguro são função dos anos de experiência do cara e de um score em algum teste de inteligência, né? Então o que acontece? Eu quero ter uma regressão que é y, a mais bx mais c, a mais bx1 mais cx2. Eu quero um azinho, coeficiente linear, um b, coeficiente angular para a primeira variável, anos de experiência, e para a segunda variável, score do teste de inteligência. Eu quero uma regressão linear nos parâmetros, simples não, múltipla. Até então você estava falando da simples. E aí ele deu uma análise de regressão que apresentou os seguintes resultados. As coisas estão aqui, ele deixou oculto para a gente preencher. Soma de quadrados que está na regressão é isso aqui. Soma de quadrados total está aqui. Se eu subtrair os dois, eu tenho a soma do resíduo. Grau de liberdade total, 29. Quais graus que eu tenho na regressão múltipla com dois fatores? 2. O número de graus de liberdade, numa tabela de análise de variância para regressão, né? O grau de liberdade que eu tenho é o número de parâmetros que estão lá. Nesse caso, eu tenho 2 parâmetros, 2 graus de liberdade. Aí, você nem precisa avançar por aqui, não. Ele já te deu um monte de resultado interessante aqui, ó. Coeficientes. Então, a regressão que ele obteve é menos 10. Então, tudo zerado, né? Anos de experiência 0 e score test 0, sai do menos 10 essa superfície, isso aqui é um plano, né? Vai ter x e y e o valor está em z, né? Isso aqui é um plano. Mas sai do menos 10, tudo bem. Isso aqui pouco importa. Aí tem 1,47 esse coeficiente angular, né? Essa taxa, né? De aumento de vendas em função dos anos de experiência, né? 1,47, e 13 é o score no teste. Quando você bate o olho aqui, você já fala, nossa, o score no teste parece ter mais efeito do que os anos de experiência. Dá para entender assim, mas tem um jeito de tratar depois com modelagem, tem que fazer umas coisinhas, mas grosseiramente você bate o olho e fala, pô, score no teste tem mais importância do que anos de experiência. É assim que eu olho, né? Esse é um valor de 1,47, tem um erro padrão de 0,36, esse aqui tem 13 ou 1,7, beleza. Tem uma estatística para você fazer, para você ver se esses valores são relevantes ou não. Então, isso aqui é o T amostral que a gente teve nos anos de experiência e no score no teste. Para você que estava no Fuja e viu os vídeos, a gente tem um conceito chamado P-valor. A gente não fica olhando a tabela valor crítico toda hora. Então, isso aqui é o T amostral. E ele foi lá e calculou a área que está embaixo do gráfico para este T como barreira. E a área que estava no gráfico, abaixo da curva, né? Então, se 4,06 for o valor crítico, qual área que ele está percorrendo? É menos que 1%. Isso aqui a gente chamou de P-valor. Então, assim, eu não sei qual é a barreira. É um valor que tem 5% de significância? Beleza. Este valor é menor que 4 ponto alguma coisa. Deve ser 3, deve ser 2,5. É um pouquinho do que eu falei da outra vez. O p-valor, ele te ajuda a rejeitar o teste ou não. Ele seria a significância se o seu valor amostral fosse a barreira. Isso aqui é menor que 1% e 5%. Então, essa variável, ela é significativa para o problema. Essa aqui também, né? Beleza. Ele até colocou o intervalo de confiança desses parâmetros. Show de bola. Vamos ver o que ele fala. O modelo tem significativo poder de explicação sobre as vendas. Deixa eu ver como a Elisa colocou, que ela explicou bem também. Verdadeiro. Podemos verificar isso através dos valores P do modelo. Estão todos abaixo de 1%. O modelo inteiro está legal. O intervalo de confiança que não contém o zero. Interessante ela colocar isso, hein? Não tinha me tocado também. O intervalo de confiança não ter o zero, né? Isso aqui é relevante, quer dizer que eu não tenho dúvida, esse intercepto ele não passa pelo zero, então é análogo a olhar o p-valor ou fazer o teste, né? Não cruzar o zero aqui, ó. Legal. Indicando que os coeficientes estimados são significativos para a explicação das vendas. Bacana. O coeficiente da variável anos de experiência é diferente de zero ao nível de 5% de significância, mas não é ao nível de 1%.
Peraí. Ah, tá. Isso é o que o cara falou, né? Isso é o que estava no enunciado. Falso. O coeficiente tem p-valor pequenininho, que é menor que 1%. Pronto, isso aqui é falso. 3. A variância residual do modelo é menor do que 20. Falso. Quando falamos em variância residual, estamos falando ao erro quadrático médio do modelo. Variância residual é a soma dos quadrados ali do erro, né, do resíduo, isso dividido pelo número de graus de liberdade, 27. E aí, quando você faz essa soma dos quadrados, dividido por 27, dá 29. Então, ele falou que o valor era menor que 20, não é. Deixa eu ver aqui a dúvida do Edu. Pode repetir o comentário sobre o intercepto? Posso. Intercepto, você tem uma equação que é y igual menos 10,15 mais 1,47 vezes anos de experiência, mais 13,48 vezes score no teste. Se está tudo zerado no x e no y, isso aqui é uma regressão múltipla com duas variáveis. Se eu tiver que desenhar o gráfico desse negócio, ele é um plano. Não sei se você consegue perceber isso, Edu. Anos de experiência no eixo, score do teste no outro, e eu tenho um plano inclinado. E esse plano, ele corta o valor 00 no x, né? Ele corta em z menos 10. Só isso que eu falei. É como eu interpreto, né? Tem uma certa visão espacial aqui. Mas tudo bem, uma regressão múltipla é assim mesmo. E tudo bem, ele tem uma taxa de crescimento para anos de experiência de 1,47. Cada deltazinho anos de experiência, cada deltazinho de anos de experiência vai subir 1,47, né? E o outro vai subir 13,48. Legal. Beleza? Esse é o comentário. Algo especial acontece quando o intercepto é zero. Nesse exemplo, acho que não faz sentido, né? O cara ter 0 anos de experiência, 0 score no teste. 0 score no teste de inteligência é pesado, não faz sentido. Mas alguns problemas práticos, como é o meu background é mais prático, às vezes faz. Então, eu interpreto assim. A gente chama de intercepto porque ele intercepta o eixo, né? O zero. O intercepto num coeficiente linear, ele passa pela origem. Aqui ele passa pela origem, mas no plano, né? É o ponto 00 ali. Enfim, intercepta esse nome porque ele intercepta um eixo. E aí, analisar o que acontece quando intercepta um eixo, às vezes tem relevância. Tá bom? Toshio Onuki Neto mandou o seguinte: em relação ao que você falou sobre o intervalo de confiança não conter o zero, pode repetir? Claro. Vamos lá. Eu não sei onde está o verdadeiro valor do parâmetro aqui, do anos de experiência, né? Anos de experiência está 1,47 o coeficiente dele, né, na regressão. Eu não sei o verdadeiro valor, mas eu sei que com 95% de confiança, ele é 0,73 e no mínimo ele é 0,73, no máximo ele é 2,2. Não tem o zero aqui. O que isso significa? No mínimo é 0,7, no máximo é 2,2. Eu não tenho dúvida, esse negócio não é zero. Eu não fiz um teste, eu estou olhando o intervalo, mas como o intervalo não tem o zero, ele não muda de sinais, o inferior para o superior não muda de sinal, é como se eu já tivesse rejeitado o teste de significância dele, né? Existe um teste que a gente fez lá, tem um p-valor aqui e tal, rejeitou. Às vezes eu olho pelo teste e rejeito não. T amostral, T crítico, rejeita ou não rejeita. Se eu olhar o intervalo e o intervalo não cruzar o zero, não tiver zero aqui, isso é análogo, né? Não sei se fez sentido para você, mas o teste é sobre anos de experiência, a verdadeira variável lá do coeficiente desse negócio, ser zero, hipótese nula, não ser zero na hipótese alternativa. Construir um intervalo que não tem o zero lá dentro, rejeitei o teste. São coisas que estão meio ligadas. O intervalo de confusão é uma coisa, o teste é outra, mas se o intervalo não cruza o zero, eu consigo já saber o que aconteceu lá no teste. Beleza? Fez sentido, né? Aí, basicamente, só a afirmação ficou correta, foi o que a gente chegou aqui. E é assim que eu imagino que ele vai te cobrar uma regressão múltipla. Você entender, né, os modelos, as variáveis aqui, saber o que é o p-valor, ele te ajuda já a ver o que deu no teste, interpretar eventualmente a tabelinha da nova aqui, nessa linha. Beleza, gente? Regressão múltipla. Primeira questão que englobou isso aí de uns tempos. Tudo bem? Boa.